A segunda visão, os chifres e os ferreiros. Acompanhe o texto que diz assim: Levantei os olhos e vi, e eis que 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros, e eu perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que despertaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero, antes de entrar na exposição desta segunda visão, trazer rapidamente o contexto em que Zacarias está profetizando. O povo havia sido dominado pelo Império Babilônico. Nós acompanhamos isso nos livros proféticos, em Daniel, nós vemos isso em Jeremias, Isaías e outros textos, como o retorno, Jeremias, Ageu. E depois desse tempo, eles foram, então, a cidade de Jerusalém foi completamente destruída, as muralhas, o templo foi queimado e eles ficaram no pó. A parte mais erudita da cidade, dos habitantes, aqueles que tinham linhagem real, que eram filhos de príncipes, ou pessoas que poderiam ser utilizadas como súditos e servidores na Babilônia, foram levados cativos por Nabucodonosor. Então eles foram sitiados, levados e passaram 70 anos sob o domínio do império no cativeiro. Nesse meio tempo, nós nos lembramos que Babilônia foi levantada por Deus como disciplina do povo de Israel, por causa da dureza do seu coração. Então Deus permite, Deus envia e Deus executa o seu juízo, valendo-se da maldade dos babilônicos. Depois disso, Deus vai punir os babilônicos por causa da sua maldade, valendo-se da maldade do Império Persa. O Império Persa, então, domina o Império Babilônico, e nesse contexto, o povo judeu recebe autorização do rei para voltar à sua terra. Eles ainda continuavam vinculados sob o domínio do Império Sírio, do Império Persa, melhor dizendo, mas eles receberam autorização para voltar. Então, estes são relatos de um povo que está voltando de 70 anos de disciplina. Imagine você, quantas vezes os nossos filhos, alô crianças, quantas vezes reclamam de ficar um pouquinho assim no castigo, sem poder jogar videogame. O povo de Israel teve que ficar 70 anos no Egito para aprender. E ao que tudo indica, voltaram para a sua terra sem de fato terem aprendido tudo que era necessário. Nesse contexto, então, Zacarias é levantado por Deus como um jovem profeta de linhagem sacerdotal para chamar a atenção do povo para o fato de que era necessário arrependimento verdadeiro, para que eles não cometessem os mesmos erros dos seus pais e assim, por causa do seu pecado, não fossem castigados por Deus. É esse o contexto dos primeiros 6 versos do capítulo 1 do livro de Zacarias. Então Zacarias chama o povo a um arrependimento verdadeiro. É necessário mudança de vida, buscar a Deus de maneira diferente dos nossos pais, para que não soframos as consequências dos nossos maus atos. Na sequência, versos 7 a 17, Deus manda uma mensagem apocalíptica, uma mensagem que é revestida de visões, e nós estamos na segunda. Na primeira visão, Deus traz esperança, Deus traz alento ao coração do povo. Deus está fortalecendo o coração do seu povo para que eles continuassem a sua caminhada. Agora, nesta segunda visão, e é este o texto que será objeto do nosso estudo nessa noite, Zacarias tem uma visão antagônica. Um certo contraste está sendo descrito nesse texto. Ainda é aquela primeira noite, numa noite ele teve as 8 visões, e depois da visão passada, dos cavalos e dos cavaleiros, onde ele recebeu a mensagem de Deus, e na perspectiva que nós trouxemos aos irmãos do próprio Jesus pré-encarnado, agora ele é apresentado a 2 imagens que compõem uma mesma visão. Ele é apresentado a alguns chifres
e alguns ferreiros. Existe um contraste muito interessante nessa visão, que está nos levando a pensar, ao mesmo tempo, na maldade do coração do ser humano, em contraste com a bondade de um Deus que é Salvador. Então esta visão fala a respeito disso, o contraste entre a maldade e o amor de Deus. E nós percebemos, e esta é a temática que estou propondo nessa noite, esta visão está nos comunicando justamente a ascensão e a queda dos inimigos do povo de Deus. A ideia dessa visão é a seguinte: Deus não deixa o pecado impune. Não se enganem, não se enganem. Deus não deixa o pecado impune. Então nós olhamos para esse texto eloquente e nós percebemos sendo revelada a soberania de Deus ao longo da história. Ele, o próprio Deus, quem levanta nações, quem promove a ascensão de líderes, mas é também o mesmo Deus que promove, por seu santo e justo juízo, a queda de tais nações e líderes. Deus é quem levanta reinos, Deus é quem abate reinos. Deus faz isso do seu poderoso trono. O mesmo Deus que levantou a Babilônia e a Síria como uma maneira de disciplinar o seu povo por causa do seu pecado, agora é o mesmo Deus que vai promover a queda destes impérios e outros que eu quero tratar aqui, por causa da sua maldade e arrogância. Então, o que esta visão está nos passando é justamente isso. Deus, ele não deixa o pecado impune. Obviamente, se arrependidos nos achegarmos a ele, os nossos pecados são colocados na conta do nosso Salvador. Mas o preço do pecado é sempre pago. Dionísio Pape, ele comenta esse texto e diz algo interessante. Existia uma dificuldade muito grande no judeu em entender esta metodologia de Deus. Deus queria disciplinar o seu povo e para fazer isso, ele vai usar nações ímpias. Deus vai usar um malfeitor para ter vitória sobre mim. E Pape, ele levanta aqui um exemplo muito interessante, aqui no seu livro, onde ele cita o primeiro capítulo de Abacuque. Abacuque está lamentando Deus. Por que Deus? Os neobabilônicos, um povo mau, um povo ímpio, um povo que domina as nações, não apenas com violência, mas com requintes de crueldade. Deus, por que os maus dominam e governam sobre o seu povo? Mas é muito interessante perceber que a justiça de Deus, ela é sempre exercida segundo a sua vontade. E o fato de Deus, por vezes, se valer de homens, reinos, impérios, nações ímpias como exercício de disciplina, não significa que no final das contas, Deus não há de cobrar destes nações, reinos, governantes, a conta dos seus próprios pecados. Então, é este o contexto. Deus deseja comunicar ao povo de que sim, eles foram disciplinados, mas Deus, ele é ao mesmo tempo um Deus bom, misericordioso, que está prometendo uma vida tranquila para o povo, mas também um Deus justo de juízo, que vai punir aqueles que foram maus em demasia com o seu povo. Zacarias, então, depois de falar da restauração do remanescente de Israel, o finalzinho da sessão anterior, versos 16 e 17, Zacarias vai concluir dizendo que Deus está prometendo esta restauração. O profeta Ageu havia já profetizado a respeito da reconstrução do templo, de que haveria um tempo de paz, embora nesse contexto eles ainda não tivessem chegado nesse tempo. Zacarias confirma, dizendo que Deus haveria de restaurar o povo, esse remanescente. Então perceba como nos parece claro que o mesmo Deus que disciplina o seu povo é o Deus que restaura o seu povo. E é muito interessante perceber como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, capta esta maneira de Deus se relacionar com o seu povo, quando Paulo faz menção de que Deus nos trata como filhos. E como filhos que somos, por vezes, precisamos ser disciplinados. E a disciplina
quando vem de Deus, ela tem o propósito de corrigir o nosso coração e nos aproximar dele. Existe um fim proveitoso na disciplina que vem de Deus. A disciplina, quando nós olhamos, por exemplo, para a maneira que as coisas aconteceram, algumas pessoas ficam espantadas. Puxa vida, mas Deus parece ter sido duro demais. Deus permitiu, levantou, encaminhou, viabilizou a dominação babilônica contra o seu povo. Isso não parece ser um contraste com o Deus de aliança? Mas é muito interessante, irmãos, que quando nós lemos todo o texto sagrado e nós percebemos como Deus age com o seu povo, nós certamente aprenderemos uma lição importante. A disciplina da parte de Deus não é uma negação da sua aliança. Deus não nega a sua aliança com o seu povo. A disciplina é, na verdade, uma evidência, uma demonstração da aliança. É muito interessante como o Novo Testamento vai tratar disso dizendo: vocês são disciplinados porque são filhos. Porque se fossem bastardos, vocês não seriam. Então, quando Deus nos corrige, esta é, na verdade, uma demonstração de amor. Pensemos nós que somos pais. Qual a razão, a finalidade, o objetivo de um pai disciplinar o seu filho que está fazendo alguma coisa de errado? É para simplesmente castigá-lo? Para vê-lo sofrer? É óbvio que não. É exatamente o contrário. É com dor no coração que muitas vezes nós disciplinamos os nossos filhos, mas nós fazemos isso. Pelo menos eu quero crer que fazemos, né, irmãos? Nós deveríamos fazer isso com a intenção de trazê-los de volta, de preservar-lhes a vida, o entendimento, o caráter, a mente. Então, nesse sentido, nessa relação de pai e filho, nós entendemos que a disciplina é uma demonstração de amor. Por mais que seja dolorida, por mais que seja difícil, é uma demonstração de amor. A disciplina dói, mas a não disciplina vai promover a ruína total. Então o texto de hoje nos fala de uma única visão e duas cenas muito aterrorizantes. Irmãos, imagine você, eu já chamei os irmãos a esta reflexão da última vez. Imagine você numa noite, lembre-se, visão não é sonho. Visão não é um delírio que você não consegue discernir muito bem. Visão, é uma aparição. É uma ação extraordinária, teofânica de Deus, uma aparição de Deus, onde Deus se revela ou revela coisas a quem ele deseja fazer. No caso aqui, Zacarias. Zacarias então vê o cavalo, imagine, cavalo vermelho, os cavalos coloridos lá, vê os cavaleiros, agora ele vê chifre. Imagina que coisa bonita para você ver de noite. Eu vejo aqui 4 chifres. E agora eu vejo 4 ferreiros. Imagine, irmãos, que cena é essa? Então é exatamente isso que Zacarias vê nessa segunda visão. Chifres e ferreiros. E é muito interessante que Zacarias olha para aquilo e olha para o anjo. Ô seu anjo, que é isso? Quer dizer, o que isso significa? E o anjo então aponta para o significado de cada uma destas cenas, desta segunda visão. Então eu queria separar em 2 aspectos, né? Em 2 cenas da visão, o texto na medida que ele é proposto aqui. Então versos 18 a 19, Zacarias está vendo chifres, e esses chifres representam o poder humano que afligiu o povo de Deus. O texto diz assim: levantei os olhos e vi. Ele está narrando o que ele está vendo. De novo, não é sonho, não é um delírio, ele sabe exatamente onde ele está, ele dá características do ambiente onde ele está, ele levanta os olhos e vi, e eis que vejo 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? E ele respondeu, olha que interessante, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então a ideia é que estes chifres, ou o que os chifres representam, foram o meio pelo qual Judá, Israel e Jerusalém foram dispersos. Alguém tem alguma ideia? Porque aqui
Zacarias fala de Judá, Israel e Jerusalém? A esta altura o reino já estava dividido, reino do norte, reino do sul, reino de Israel, reino de Judá, e Jerusalém sempre foi a cidade santa, a capital, né, do povo de Deus. Então, estes chifres foram responsáveis, cada um a seu tempo, aos seus modos, por devastar o povo de Deus, ambos os reinos, inclusive a própria capital. Então o texto nos diz que Zacarias levanta os olhos e vê chifres. Ele pergunta ao anjo, e o anjo diz: estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E é muito interessante que, num linguajar pastoril, como era comum naquela região ali do Antigo Oriente Próximo, sobretudo nos tempos de Zacarias, os chifres representar uma ameaça cruel dos ladrões de rebanho. Então, os chifres, eles simbolizam, nesse texto, potências gentílicas que espalharam o povo pelo mundo. Então, esses chifres são poderes humanos, e daqui a pouco eu quero detalhar um pouco mais isso, que em algum momento vieram e causaram algum mal contra o povo. Então é isto que essa visão está deixando claro. Charles Feinberg, ao comentar esse texto, no seu comentário ele diz assim: o chifre é um símbolo bem conhecido de poder, sendo a figura tomada dos animais corníferos, ou seja, dos animais com chifre, cuja força está justamente nos chifres. Esse comentário aqui do Charles, ele tem como base, por exemplo, textos de Malaquias capítulo 4, verso 13, que fala justamente da força do chifre, Daniel capítulo 8, versos 3 e 4. Marcos Dodds, comentando também esse texto, acrescenta que essa visão dos 4 chifres representa, na visão dele, os 4 quadrantes dos céus, a totalidade dos inimigos de Israel, seus inimigos de todos os cantos. Bom, eu quero depois dizer aqui exatamente o que é, mas apenas como uma coincidência, a nação de Israel hoje parece estar cercada de todos os lados, né? Ela é oprimida no norte, no sul, no leste, no oeste e nos pontos que são intermediários. Mas não é bem essa a nossa compreensão. Eu só quis trazer um detalhe aqui, uma coincidência. Então, para onde quer que o povo olhasse, norte, sul, leste, oeste, haviam inimigos que resistiam aos esforços judeus, resistiam aos esforços na tentativa de reconstruir o templo e renovar a vida nacional. Então, a presença dos 4 chifres tem recebido, ao longo da história, várias interpretações. E aqui é importante que eu diga que o que eu estou apresentando aos irmãos é a linha bíblico-teológica que assumimos, né? Existem N outras possibilidades de interpretação, e a razão pela qual adotamos esta, que eu estou apresentando aos irmãos, é porque julgo ser a mais bem embasada, a mais aceita no contexto da teologia reformada, mas eu preciso dizer que existem outras maneiras, outras pessoas que dão interpretações um pouco diferentes de textos como esse. Literatura apocalíptica, necessariamente, na maioria das vezes, produzem alguma possibilidade de interpretação. Então, uma delas é que esses 4 chifres representavam inimigos de todos os lados. Ao longo da história, muitas foram as propostas que tentaram, então, descrever o que, afinal de contas, esses 4 chifres significavam. Muitos acham que o número de chifres, porque percebam, ele não viu um tanto de chifre, ele viu 4 chifres, que esses 4 chifres são representativos dos 4 cantos da terra. E aí, quando eu falo isso, o terraplanista até dá fala, ó, tá vendo? A terra tem canto, então a terra é plana. Não é disso que se trata, nem o texto e nem o argumento. Os inimigos de Israel os ameaçavam de todos os lados. Há uma sugestão que especifica os inimigos dessa época, ou seja, alguns defendem que eram inimigos que estavam em todos os lados. Outros chegam a afirmar
quais eram esses inimigos. Então, nesta proposta teológica, estes 4 chifres representavam os samaritanos, porque os samaritanos ficavam ao norte, os amonitas, que ficavam ao leste, os edonitas, da terra de Edom, obviamente ao sul, e os filisteus a oeste. Então, nesta corrente teológica, estes 4 chifres representam regiões, inimigos de todos os lados. E alguns que defendem esta corrente teológica chegam a identificar estes chifres como sendo, como eu disse, os grandes inimigos de Israel ao longo da história, sendo eles samaritanos, amonitas, edonitas e filisteus. Contudo, existe uma outra corrente teológica, uma outra opinião, que referencia que esses 4 chifres, a identificação é tão ampla quanto possível. É a ideia de que eles representam todos os impérios que haviam lidado com Judá e Jerusalém, desde aquele tempo até o final, no juízo final, quando Jesus voltar. Então existem aqueles que defendem que estes todos concordam que os chifres são poderes humanos que vêm contra o povo de Deus. Alguns identificam historicamente, colocando no tempo e no espaço, como os inimigos que eu citei. Outros identificam de maneira mais ampla. Na verdade, esses chifres aí representam todos os inimigos, todos os reinos, todos os poderes, desde antes, agora, até o momento onde o Messias virá e prover julgamento final para todas as nações. A julgar pelas figuras de Daniel e Apocalipse, entretanto, nós concluímos, como muitos outros teólogos, como eu disse, argumentam assim também, que essa passagem se refere exatamente e especificamente àquelas 4 potências mundiais descritas pelo livro de Daniel, no capítulo 2, no capítulo 7 e no capítulo 8. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é uma regra de boa hermenêutica, de boa interpretação de texto bíblico, né? Nós precisamos viabilizar com que o texto, ele explique o próprio texto. Nós precisamos encontrar, principalmente quando são textos difíceis, pontos que existem ligações. E nós conseguimos identificar, no contexto de literatura apocalíptica, uma aproximação, como eu disse aos irmãos na nossa última exposição, da literatura apocalíptica, das visões do profeta Zacarias, com aquelas que João teve lá na ilha de Patmos, que tinham, embora com visões diferentes, o mesmo propósito. E quando nós olhamos para a visão que Zacarias está tendo aqui, nós conseguimos perceber essa aproximação com o texto de Daniel, onde Daniel fala a respeito de 4 potências, 4 poderes históricos mundiais que viriam contra o povo de Deus. Estas potências dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, ou seja, a cidade inteira, o reino inteiro, tudo, Babilônia. E aí, nesta visão teológica, considerando o texto de Daniel, estes 4 poderes seriam Babilônia e Pérsia. Já havia acontecido aqui. Então, Zacarias, em certa medida, 50% da visão já se referia a acontecimentos passados. Na verdade, um passado e um presente. Império Babilônico veio, sitiou o povo. Depois, Império Persa, é o momento que eles estão vivendo. Depois, a profecia de Zacarias, em conexão com a de Daniel, parece nos indicar um terceiro poder mundial que a esta altura sequer existia. E embora Zacarias não tivesse consciência disso, o texto bíblico, o texto profético, ele enxerga a história segundo a vontade soberana de Deus. Isso iria acontecer. Então apresenta esse terceiro chifre, esse terceiro poder, como sendo ao longo da história o Império Grego, a dominação grega. E depois, por fim, a 4ª dominação, que foi qual, irmãos? A última. Roma. Muito bem. Essas 2 últimas sequer existiam no tempo de Zacarias. Então a profecia é apresentada no passado, no presente, dominação persa, e no futuro, por meio de outras dominações que viriam e sitiariam o povo de Israel. Última, Roma, foi a responsável, por exemplo, pela destruição do templo, que até hoje
Eles estão lutando lá para reconstruir. Está em ruínas, não existe nada, né? Só a pedra do templo que existe naquele lugar, no Domo da Rocha. É verdade que no tempo de Zacarias, como eu disse, ele não tinha noção disso. Mas essa, na verdade, não é o papel, esse não é o papel do comunicador, mas sim da profecia. Muitas vezes, acontecimentos são notados juntos, a profecia veio junto, falando de coisas que estão interligadas, mas elas são separadas no seu cumprimento. Algumas coisas acontecem imediatamente, outra de maneira imediata, no futuro, muito tempo depois. Irmãos, existe no Antigo Testamento mais profecias que falam da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo, curiosamente. E é muito interessante que muitos destes textos falam da redenção de Israel, do livramento de Israel, da salvação de Israel num contexto de luta que aponta para um livramento imediato, mas que, sobretudo, irmãos, aponta para a vitória na vinda do Messias. Uma profecia com aplicação, com cumprimento futuro. Então, o que nós concluímos desta primeira cena da visão? Em primeiro lugar, que os chifres, eles simbolizam um poder terreno. Eu quero ler mais uma citação, e essa é de Andrew Hill. Ele diz o seguinte: os chifres são símbolos do poder e da autoridade na literatura bíblica e podem representar, 1 Samuel capítulo 2, verso 1, um indivíduo, 1 Samuel capítulo 2, verso 10, uma dinastia inteira, e no verso 19 do nosso texto, uma nação. Então, aqui um chifre é uma nação. Na visão de Daniel, esse símbolo representa as nações levantando-se contra Deus e contra os propósitos de Deus. Então, nós percebemos aqui um alinhamento, né, uma conexão entre esses textos proféticos. Daniel capítulo 7, versos 15 a 28. Então, estes chifres, e agora eu posso dizer, certamente representam grandes impérios que dominaram o mundo. O império assírio, babilônico, que saquearam Israel, Judá e Jerusalém, respectivamente. O império assírio dominou Israel, no Reino do Norte, 722 a.C., depois veio o Império Babilônico e sitiou o Reino do Sul, Judá, em 586 a.C. Estas potências subjugaram o povo da aliança, arrasaram suas cidades, pilharam seus bens, massacraram o povo e levaram cativos os seus filhos. Então perceba, os chifres aqui são poderes. Segundo lugar, os chifres representam um poder irresistível. O texto parece deixar claro que era impossível resistir ao poder dos chifres. E a pergunta é, por quê? Porque era vontade de Deus, era desejo de Deus que o seu povo fosse disciplinado. Esses chifres apontam para um ataque descomunal. Irmãos, quando nós olhamos para esse contexto, nós somos lembrados, considerando Neemias e Esdras também, nós somos lembrados de que Israel, a cidade de Jerusalém, ficou em escombros. Não ficou pedra sobre pedra. O templo foi queimado. A cidade foi deixada aos escombros e à cinza. Era impossível resistir a esse chifre, a este poder, porque era a vontade de Deus para o exercício da sua disciplina. É importante que se diga que o povo, esses povos maus, excederam na sua violência e por isso Deus vai tratar eles aqui na visão dos ferreiros. Em terceiro lugar, esses poderes também simbolizam um poder espiritual. É claro, irmãos, que no passado, o povo de Deus, como é este o contexto, enfrentou a fúria de impérios poderosos. Mas hoje, em muitos momentos da história da igreja, ainda que ela tenha sido perseguida, ainda que em algum momento nós tenhamos, como igreja, sofrido algum tipo de opressão, e nós temos lá o nosso missionário Lucas na Turquia, um lugar muito difícil,
onde de fato existe perseguição. Vimos o relato, eu não vou dizer o que aconteceu, né? Por razões óbvias, mas está lá no grupo da igreja o que aconteceu agora recentemente. Então eles sim sofrem perseguições de governos. Nós não, por outro lado não. Mas isso não significa, irmãos, que nós estamos isentos de perseguição. A nossa luta, ela é sobretudo espiritual. A luta mais difícil que Paulo descreve da igreja em Efésios capítulo 6, não é contra carne ou sangue, mas contra o mundo espiritual. Então esses chifres representam toda a força que se opõe à vontade de Deus. O mundo, o pecado, a carne são nossos inimigos terríveis. Eles sempre nos atacam com muita força. O mundo nos odeia e a nossa natureza pecaminosa, irmãos, está sempre em guerra conosco. Então, em primeiro lugar, essa segunda visão apresenta os reinos. E aí nós linkamos isso com Abacuque. E a perplexidade de Abacuque é: Senhor, por quê? Por que o Senhor permite que esse povo malvado faça isso com a gente? Agora Zacarias apresenta uma segunda cena desta segunda visão, que é justamente a imagem dos ferreiros. E a primeira pergunta que pode brotar no coração é: o que o ferreiro tem a ver com o chifre? Se por um lado os chifres são impérios, poderes que se levantam contra o povo de Deus, se levantaram contra o povo de Deus, os ferreiros representam aqui o poder soberano de Deus. O mal existe, ele está atuante, mas ele não avança sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. É Deus quem está no controle da história. Eu estou querendo lembrar quem que é o autor. Eu não me lembro se foi Lutero que disse que até o diabo é o diabo de Deus. Não me lembro qual dos reformadores disse isso. Mas é muito interessante perceber que até o diabo, só age se Deus permitir que ele haja. Então os ferreiros são apresentados aqui como sendo aqueles que vão prover cuidado e proteção ao povo do ataque dos chifres. Então Zacarias vê, versos 20 e 21, a imagem de 4 ferreiros. E aí, imediatamente ele pergunta: ô anjo, o que esses ferreiros significam? E o anjo prontamente responde para ele: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Ou seja, aqueles poderes deixaram o povo de Deus cabisbaixo, não podiam resistir. Mas, perceba, o mas introduzindo a conclusão como resposta da primeira sentença: mas estes ferreiros vieram para os amedrontar. A ideia é: os ferreiros apareceram para amedrontar, derrubar os chifres das nações que se levantaram contra o seu poder na terra de Judá, para a espalhar. Então a ideia é que estes ferreiros é o poder mediador que não permite que o mal prevaleça. Deus disciplina o seu povo. Deus usou essas nações aqui ímpias como vara de disciplina para disciplinar o seu povo, como uma demonstração da ira de Deus contra o pecado. Porém, estas mesmas nações arrogantes, que não reconheceram a ação de Deus ao longo da história, no meio delas, serão por Deus, e aqui na visão, pelos ferreiros, reduzidas a nada, a pó, porque Deus é quem promove a ascensão de poderes e a queda de poderes. Os ferreiros, então, aqui, são representações do braço do Senhor dos Exércitos, que abate os poderosos, que vai abater os poderosos que afligiam o povo de Deus. Então, nesse sentido, esses 4 ferreiros simbolizam aqui a destruição dos povos pagãos que oprimiram Judá e Jerusalém e agora ameaçam o cumprimento das promessas de Deus feitas no verso 16 e 17. Perceba, o texto anterior vai dizer que Deus ia promover tranquilidade, paz, que o povo seria restituído.
mas haveriam poderes que se levantariam contra. Então esta visão está dizendo o seguinte: é verdade, o mal existe. É verdade que existem nações ímpias, que vocês têm inimigos de todos os lados, mas é verdade também que Deus se levanta em favor do seu povo para livrar e para guardar. Esta visão, irmãos, deseja trazer segurança ao coração do povo que estava amedrontado. Se por um lado os chifres são demonstrações humanas de poder, por outro, estes ferreiros é uma demonstração da soberania, do cuidado, do amor de Deus para com seu povo. O mal existe, o mal aflige, mas não para sempre. Deus intervém na história do seu povo. Então, nós podemos aprender aqui algumas lições importantes. Em primeiro lugar, Deus é o defensor do seu povo. E por que isso é importante para nós hoje, irmãos? Quando nós paramos para pensar no nosso contexto, na situação política e principalmente nos nossos dias, num contexto geopolítica, de aspirações de guerras, e não é qualquer guerra, de uma espingarda aqui, não, nós estamos falando de guerra num contexto nuclear. Nós estamos falando de guerra química, guerra biológica, coisas que estão com um estopim muito curto, irmãos. E muitas vezes nós olhamos nesse contexto e pensamos, a gente não tem nada a ver com isso e sofre com todos estes acontecimentos, ataques terroristas. Esse vídeo é capaz de não ficar. Ataques terroristas, massacre de pessoas e tantas perseguição e tantas outras coisas acontecendo. E a impressão que muitos têm é a seguinte: por que Deus não põe um freio nisso? Por que Deus não se levanta e abate todos esses poderes? Já que Deus é poderoso para fazer, o Todo-Poderoso. Irmãos, nós não podemos perder de vista que a justiça será feita, mas do jeito de Deus, no tempo de Deus. Deus não deixa o pecado impune. E nós também aprendemos que, embora todas estas questões sejam reais, o mal exista, terroristas existam, e complôs, e sociedades secretas tramando na cabeça deles o destino do mundo, nós sabemos que quem nos protege é o nosso Deus. Que o mal não prevalece contra o povo de Deus, muito embora, por vezes, o mal possa nos atacar, esse ataque nunca será para sempre. Em segundo lugar, Deus não apenas cuida de nós, Deus não apenas nos defende, mas Deus é o nosso protetor. Irmãos, nós vivemos tempos de muitas inseguranças. Mas quando nós olhamos para textos como esse, essa visão de Zacarias está mostrando para o povo, naquele contexto difícil, de ataque, de domínio, de incertezas, uma verdade bíblica que é repetida várias vezes, de que Deus é quem nos protege. Por mais que nós nos esforcemos, nós não somos capazes de prover solução, proteção eficaz para a maldade do mundo. Isso não significa ser relapso com obrigações que nos são inerentes. Marido, você deve cuidar da sua esposa, morrer por ela, viu, Juninho? Morrer por ela se for necessário. Oramos para que não seja, mas se for necessário, é isso. Existem papéis muito definidos, nós precisamos. Eu costumo dizer, né? Deus é quem protege todas as coisas, mas sair de casa, fecha a porta. Existem coisas que nós precisamos fazer. A soberania de Deus não isenta-nos da responsabilidade que é própria nossa. Então, nós precisamos nos atentar para isso. Perceba, Deus ia vencer os filisteus por meio de Gideão. Os irmãos vão se lembrar, eles tinham um exército de 32 mil. No final, Deus é que deu cabo deles todos, com 300. Mas isso não isentou Gideão de ter que formar um exército. Quando o povo, alguns anos na frente dessa história, nos tempos de Neemias, precisava se defender, Neemias orava a Deus pedindo proteção. Mas o quê? Punha sentinela na porta. Então a soberania de Deus, o cuidado de Deus, não nos isenta das responsabilidades que nos são claras. Nós pedimos por sustento de Deus, não é assim?
não levanta cedo para ir trabalhar para você ver, não. São responsabilidades, são privilégios que Deus coloca na nossa mão como um papel a ser exercido. Eu disse que eu ia falar pouco e vou falar o mesmo tanto de todo dia. Por último, irmãos, terminando. Terceiro lugar, Deus é quem luta pelo seu povo. E eu acabei me antecipando aqui, porque eu havia anotado justamente, entre outras, a história de Gideão, mas poderia usar de Josué e tantas outras, quando o povo, na verdade, clamou por uma intervenção de Deus, o exército estava pronto, mas quando é Deus quem luta, o povo de Deus não luta. Porque é Deus quem defende o seu povo, é Deus que cuida do seu povo. Quando Deus está à frente, o povo recebe a proteção que vem dele. Por isso, irmãos, crendo que é Deus quem nos protege, que é Deus quem cuida de nós, que mesmo que os reinos, tem gente que não dorme de noite com medo da besta, do número da besta. Ai, pastor, fiquei sabendo que o anticristo é o fulano de tal. A moda no ano passado, 2023, irmãos, o anticristo é o Emmanuel Macron, o presidente da França. Aí a pessoa, não, mas estava descabelando, vou suicidar. Eu falei, mas que seja. Mas é ou não é? Eu não sei. Acho que não, mas não sei. Mas tomara que seja. Porque se for, é sinal que Jesus está ali, está com o pé na nuvem já, está chegando. Preocupações desnecessárias. E a minha palavra, irmãos, para sentimentos assim é sempre a mesma. Cuida de ti mesmo, do seu relacionamento com Deus, porque Deus está cuidando do curso da história. Aí a pessoa preocupa com o anticristo e não quer saber de Deus. Aí tem que preocupar mesmo. Aí pode ter ansiedade, pode ter crise de ansiedade, porque a situação está difícil. Então, quando nós olhamos para textos como esse, irmãos, o nosso coração é consolado. Não se abata com a maldade do mundo. Se for preciso, desliga a televisão, para de ficar vendo desgraça na internet. Essas coisas existem desde que Adão pecou, irmãos. Desde que Adão pecou. Mas o povo da aliança nunca ficou sem ser cuidado por Deus. Não seja imprudente, não tente a Deus, não seja insolente, mas pare de morrer de medo. Eu vou falar disso domingo. Medo do medo. Pare de morrer de medo. Porque se de um lado existem chifres, governos, poderes, do outro existe os ferreiros, o poder moderador, o poder que permite que o mal não prevaleça. E se você está do lado de cada força, década de 90 vai lembrar a referência aqui. Do lado de cada força, você está protegido. É Star Wars, viu, irmão? Vai estar protegido. Vai estar protegido. E não tenha medo. E aí, nós podemos declarar, como certa vez um homem declarou, escrevendo uma carta, um livro, um tratado teológico, onde ele disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A não ser Deus. Porque, meus irmãos, Deus é por nós. Se Deus é por nós, ninguém vai prevalecer contra nós. Agora a questão é, se Deus não é por nós, porque nós estamos vendo o tratamento de disciplina, onde Deus não foi pelo povo no começo para discipliná-los. E depois, agora, Deus está exercendo o seu juízo, a sua justiça, para comunicar a sua bondade. Então é o seguinte, vivam uma vida, tenha atitudes, tenha pensamentos, posicionamentos, que sejam condizentes com o relacionamento que nós temos com Deus. Porque aí, irmãos, Deus é por nós. E se Deus é por nós, ninguém pode ir contra nós. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus possa trazer segurança ao nosso coração, paz, nos dá esperança de que o mal existe, mas quem tem todo o poder, quem está com as rédeas da história nas mãos, no caso da visão de Zacarias,
o ferreiro, aquele que é o poder moderador, limitador da ação do mal, o nosso Deus, que nos protege, que nos consola e que nos salva. Amém?